15 horas 9 minutos, ajuste o seu relógio e vamos abrir a nossa rodada semanal de entrevistas. Oportunidades em Pauta. Eu estou falando da plataforma Radar Sebrae de Oportunidades e a porta-voz especialista no assunto está aqui na nossa frente, Amanda Alves, analista de pesquisa de mercado do Sebrae. Amanda, boa tarde, seja muito bem-vinda à CBN Cuiabá. Muito obrigada, boa tarde a todos. Amanda, a gente tem uma pauta muito importante, ainda mais segunda-feira, início de semana, oportunidade, o ano começou pós-carnaval, mas antes o professor, de forma sempre muito sábia, falou, vamos falar um pouco do cenário, né, professor? Cenário de emprego em Mato Grosso, né, porque nós temos a publicidade e a realidade, a gente precisa saber se ela bate as duas, né? Isso é fundamental. A publicidade constante é que nós estamos em pleno emprego, né? A realidade que a gente anda por aí tem sempre alguém pedindo uma vaga de emprego, uma oportunidade. Sim. Como que é esse quadro real em Cuiabá e no estado de Mato Grosso? Olha, apesar de a Baixada Cuiabana ela é um pouco peculiar em vista dos demais municípios de Mato Grosso, né? A nossa realidade aqui, a gente tem muito mais comércio e serviços do que agropecuária, que é a realidade do nosso interior. Comércio e serviços, ele já começa ele tem períodos, ele é sazonal. Sim. Então, a gente tem muita contratação, por exemplo, de freelancer. A gente tem muitas contratações sazonais. Existem períodos que contrata-se muito. Se você olhar a curva de emprego, quando chega ali perto de novembro e dezembro, a gente tem muitas contratações porque as vendas aumentam automaticamente. Só que nos demais períodos acaba diminuindo isso. O que acontece? A gente tem muita procura por pessoas capacitadas no mercado. E é o que está em falta. Principalmente, né, como a gente estava até conversando, o setor do agronegócio, a agropecuária, ela exige muita qualificação e às vezes, para quem vai se candidatar a certas vagas, ela não tem o mínimo de escolaridade para fazer, às vezes, um curso profissionalizante para executar alguns serviços que são necessários. Outra realidade que a gente tem também muito em Mato Grosso, que é a informalidade. A gente tem também um grande número de empregos informais. E essa realidade desses casos, né? Às vezes uma falta de qualificação ou alguns municípios mais do interior que realmente acabam contratando sem essa formalidade. Sim. E isso também impacta no assunto que a gente vai falar agora, né? Que é de empreendedorismo. Sim. Por isso que aumenta a nossa taxa de empreendedorismo. A gente tem muitas pessoas que não conseguem emprego, muitas vezes por qualificação, por falta de oportunidade no mercado mesmo. Algumas vagas de emprego, né, elas estão automaticamente sumindo do mercado. Isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. A gente tem automatização, a gente tem substituição por conta da digitalização de algumas vagas. Então, isso vai acabar acontecendo. Se a gente não acompanhar esse processo, a gente vai acabar ficando para trás. E aí a gente tem um aumento dessa criação de pequenos negócios. Qual que é a minha saída? Minha saída é abrir um meu negócio próprio, já que ninguém está me contratando, eu mesmo vou me contratar. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E, Amanda, e os cursos de formação e capacitação? Tem muitos gratuitos, outros via empresas, tá? As pessoas estão ocupando esse espaço? Eu pergunto isso porque uma pessoa que criou uma escola técnica aqui fechou a escola porque as pessoas não iam para a formação. Eu vejo isso também, muito incentivo. Na semana passada, acredito que fiz por 2 vezes matérias nesse sentido, professor, das empresas capacitando, colocando benefícios, estimulando o conhecimento técnico e pedindo auxílio da mídia para completar os quadros por falta de pessoas interessadas. Sim. Esse número de quantidade de pessoas de cursos é um número bem difícil, não vou saber te dizer exatamente. Mas o que a gente tem, vou dar pela realidade do próprio Sebrae, né? Realmente, às vezes a gente precisa ir para a rua para conseguir essas pessoas. Talvez por entendimento, né? A gente tem muitas procura de cursos básicos. Eu quero um curso para ser cabeleireiro, eu quero um curso para ser... E não são essas vagas que necessitam de qualificação muitas vezes. A gente está falando de qualificações a mais, né? Para você assumir uma vaga a mais, um curso de financeiro. Acho que isso até entra em outras questões da nossa educação básica, né? A gente não aprendeu que o financeiro é importante. E é uma das coisas mais importantes. A gente não aprendeu que o planejamento estratégico é algo importante para uma empresa, seja lá para onde você for trabalhar. E aí, às vezes, a gente divulga um curso de planejamento estratégico, faça seu plano de negócio.
A pessoa não vai entender. Não sabe nem o que é plano de um negócio. Plano de negócio. O que eu vou fazer com esse bicho, entendeu? E o agro tão pujante, né, professor? E também com tantas oportunidades. E sabe o que entristece? As pessoas vêm de fora para ocupar essas oportunidades no nosso estado. Exatamente. A gente tem muito município que tem essa população, como que chama? Eu esqueci o nome da população, não é população viajante, mas essa população que vem de fora, transitória, exatamente. Ela vem e ocupa as vagas, muitas vezes em época de safra, vai embora, movimenta ali rapidamente a economia local e depois... Agora já não está mais tanto, porque a questão da automatização ela melhorou, mas nós tínhamos os municípios canavieiros, por exemplo, que dobrava a população na época de cortar a cana, depois esvaziava a cidade. Porque é um período só e não pode se plantar mais nada. E desarticulava nada. toda a organização social. Porque o pessoal que vem arruma namorada, deixa filho, leva a gente embora. Não é uma realidade muito longe. O comércio forma um estoque para atender aquela pessoa, ele vai embora, fica o estoque ali, desarticula tudo. Exatamente. E agora com a alta tecnologia precisa de gente capacitada. Muito. Porque o mercado, eu fui acompanhar um cliente do meu marido em Nova Mutum, quando cheguei na empresa e vi a questão todo informatizado, professor, uma alta tecnologia que acompanha a bolsa no mundo inteiro e os maquinários, eu fiquei, caramba, esse aqui é o agro 2024, professor. Você já viu trator sem volante? Não, a gente quer morar dentro daquelas máquinas, professor. O que é aquilo? Colheitadeira sem volante, o negócio... Não tem nem barulho direito o negócio, professor, né? Vou te dizer. Aí você imagina aquele cara todo sujo de terra, de graxa, tá? Chegar ali não vai conseguir movimentar nada. Vamos então evoluir a nossa pauta? Tem gente já participando, manda para cá sua mensagem. Amanda, o que a gente tem é empreendedores. Esse horário eles já estão acostumados, porque aqui a gente tem inclusive um dia fixo para tratar desse assunto, mas a gente vai começar a contar um pouco sobre essa ferramenta gratuita do Sebrae, que olha só, ajuda empreendedores com informações de mercado e oportunidades de negócios. Radar Sebrae, explica para a gente primeiro sobre a iniciativa, como é que vocês... É uma iniciativa nacional, esse insight dessa criação para unir, né, os empreendedores. Sim, foi uma iniciativa nacional. Sebrae, na verdade, Sebrae Bahia foi pioneiro em criar essa ferramenta e o Sebrae Mato Grosso acabou aderindo. Só que nós temos um pioneirismo aí que somos o primeiro estado a ter 100% dos nossos municípios dentro da ferramenta. Então, hoje, nos 142 municípios, aonde você morar, você consegue acessar. Mas por que ela foi criada, né, a princípio? Né? A gente tinha em mente 2 tipos de clientes nossos. Aquele que quer empreender, já sabe que negócio que ele vai abrir. Tem, às vezes, o seu investimento, mas não tem um local. Então, aonde que eu vou abrir o meu negócio? Às vezes ele quer conhecer também outros municípios, fazer o seu benchmark em outros municípios, conhecer a realidade, as tendências de mercado, e ele não tinha essa informação. Então, uma parte da ferramenta, ela dá exatamente essa informação. Quais são os principais locais, os melhores locais para você investir nesse negócio específico, seja ele qual for. E o outro tipo de cliente era aquele cliente que não sabia o que ele queria abrir. Então, assim, ele tinha, às vezes, nem o investimento, às vezes ele só tinha um sonho de empreender, às vezes tem um espaço em casa e não sabe o que pode abrir. E daí ele pode analisar ali naquela localização que ele tem, qual é o melhor negócio para ele abrir. É lógico que com base ali em dados secundários, que a gente faz essa análise nas tendências de mercado, no que está abrindo, no que está fechando, nos hábitos de consumo daquela população ao redor ali da localização. Esse foi o princípio do radar, né? Nós criamos visualizando esses 2 clientes. Só que acabou que o radar ele se tornou uma ferramenta muito maior que isso. Porque hoje a gente tem uma demanda muito grande por informação. Isso não é só dos empreendedores, isso é de todo mundo. A gente tem, é muito volátil, né? Sim. Hoje a gente precisa de informação a todo momento, sempre atualizada. E esse tipo de informação é uma informação principalmente local. A gente tem algumas peculiaridades do nosso estado, que a gente tem municípios que às vezes não tem muita informação. Malemar a gente consegue saber a quantidade de empresas, e olhe lá. Então é muito difícil, existe uma grande dificuldade em encontrar essas informações. Nós ali como especialistas em fazer o tal do plano de negócio, né, às vezes a gente pergunta e as pessoas não sabem quantos concorrentes eles têm. Sim. Qual que é o tamanho do mercado? Eles nem sabem qual que é o tamanho do mercado de clientes que você pretende ter. A pessoa não sabe isso.
Então, a gente viu que o radar era muito mais para deixar essas informações acessíveis ao empreendedor. Porque a gente sabe que o empreendedor, por si só, é só ele, né? Sim. Ele não tem mais gente para ajudar, ele não tem mais tempo para conseguir. Então, a ferramenta ela vem exatamente para isso, para dar essa acessibilidade. Você consegue ali, com 3, 4 cliques, tirar o seu relatório e descobrir qual que é o tamanho do seu mercado, descobrir quais são os seus concorrentes, quais são os seus possíveis parceiros também. A gente trabalha muito ali com essa ideia de vantagem competitiva, né? Não é ruim ter concorrente, é bom ter concorrente e é bom ter negócios complementares também. Até porque o concorrente já automaticamente ele cativou algum usuário, né? Exatamente. E aí você vai entrar direto com ele. Exatamente. Amanda, e nós temos o mercado físico e agora nós temos o outro mercado, que é a rede social, o mercado online em si. O e-commerce. Vocês já estão trabalhando isso dentro do mesmo? Sim. A gente tem duas novas partes dentro do radar, onde a gente fala primeiro, esse foi a nossa visão durante a pandemia, né? Que foi o Posicione Seu Delivery. Essa parte da plataforma, ela é muito importante porque ela não traz só aquele delivery de alimentos que a gente está muito acostumado, né? A gente consegue colocar ali todos os tipos de negócios possíveis para se fazer no delivery, seja de alimentos, seja de farmácia, seja de entrega de qualquer outra coisa que dê para ser feita num delivery, e o melhor local para ser posicionado. Então, é aquele local onde você vai gastar menos e você vai conseguir fazer mais entregas. Porque um delivery não é só você sai da loja e entrega para uma pessoa, você vai e entrega para várias pessoas. Então, ele vai lá e identifica, olha, o seu mercado ele está localizado na região X. Então, é melhor que o seu delivery fique localizado nessa região. E aí, ele consegue definir isso para quem está procurando. E também temos o módulo de capacitação. A gente estava falando de capacitação, temos esse módulo lá para você posicionar o seu negócio nas redes sociais. Então, ele fala muito ali do Google Meu Negócio, que às vezes um pouco esquecido, né? A gente tem falado muito de Instagram, WhatsApp Business, mas o Google Meu Negócio também é uma boa rede para você posicionar o seu negócio. Porque quem nunca foi lá e deu uma googada para ver aonde que você encontra algum tipo de comércio, algum tipo de serviço? Sempre. Eu também. Você faz, professor? Eu faço. Exatamente. E aí a gente precisa de indicações de confiança dentro do Google Meu Negócio. Então a gente ensina lá como a empresa se posicionar, que às vezes a empresa esquece. Ela se posiciona no Instagram, ela se posiciona em outras redes sociais e esquece do Google Meu Negócio. E Amanda, eu fiquei com uma dúvida. Como está nos 142 municípios, com informações tão valiosas para o empreendedor, que muitas vezes não tem nem tempo, ele faz tudo ao mesmo tempo e muitos compromissos e tem que dar atenção para o cliente, fazer boas parcerias, eles interagem também através dessa ferramenta? Como é que funciona? A ferramenta, ela na verdade trabalha de duas formas. Você pode ir lá, ela é muito responsiva. Então, você pode acessar tanto via web, que é o radarsebrae.com.br, ou então acessar via aplicativo, que é o Radar Sebrae Digital. Lá você pode acionar a sua localização. A hora que você aciona a sua localização, você consegue, já identifica lá o município que você está. Então, já vai aparecer lá, estamos em Cuiabá. Você vai selecionar o que você quer ver. Você pode colocar lá, eu quero um posicionamento de negócio. Então, você vai selecionar o tipo de negócio que você tem, se for do interesse, né? Se for, nesse caso, da localização. Mas você seleciona qual é o tipo de negócio. Quero saber sobre academias. E aí, ele já vai tirar um relatório. Tive alguma dúvida. Como a ideia do radar é que a gente não tenha nenhum tipo de consultoria, porque a ideia não é que a gente faça uma consultoria com o cliente, é o cliente se autoatender. Ele tem a opção de utilizar um chatbot, tirar todas as dúvidas dele. É lógico que nós estamos sempre à disposição lá no Sebrae, nas nossas unidades de atendimento, para apoiar. Mas a ideia é que ele não precise. É porque ele tem essa facilidade também de ter esse suporte. É bom, né? Autoexplicativo. Amanda, tinha uma estatística muito ruim das pessoas, principalmente dos pequenos negócios. Né? O número de pessoas que abria e fechava em até 3 anos era muito grande. Mas a gente aumentou muito a questão da capacitação. Está melhorando esse dado? Temos melhorado bastante. A nossa maturidade dos nossos pequenos negócios, ela tem subido. Infelizmente, ainda é bem
cresce muito o Sim. número de MEIs, principalmente, que fecham, né? Isso por diversos motivos. Ainda bem que pós-pandemia a gente conseguiu manter muitos negócios que foram Sim. abertos. Eu brinco, né, bastante, não é porque eu trabalho lá, mas eu me orgulho muito de trabalhar em uma empresa que apoia os pequenos negócios, porque a Sim. gente sabe que é a engrenagem hoje do nosso estado e do nosso Sim. país. Então, manter esses negócios e ter esse número sempre em melhora é muito bom para a gente, porque é uma cadeia produtiva, Sim. né? Sem o pequeno negócio, nem a grande empresa ela vai funcionar. Então, a gente precisa manter esses pequenos negócios funcionando e prosperando. Amanda, deixa eu aproveitar que você está trazendo números tão importantes. Aqui tem números expressivos também. A pesquisa de mercado do Radar Sebrae conta com 150 indicadores de mercado, 98 ideias de negócios, 2 milhões de empresas mapeadas e 200 mil pontos comerciais. E é uma ferramenta gratuita ideal para quem quer abrir o seu negócio ou já tem essa ideia e quer um panorama de como está determinado segmento. São números expressivos. Eu já tenho aqui, por exemplo, a Ana Júlia conversando comigo, a Gisele também, perguntando se para ter acesso ao radar é preciso ter um MEI, um CNPJ, quem pode acessar já está gerando essa vontade de acessar. Que bom, que bom. Não é necessário ter MEI, tá? Você pode, a única coisa que a gente pede dentro da ferramenta é que seja feito cadastro. Se você já tem cadastro em alguma plataforma do Sebrae, né, já pode fazer o seu login, ou então você pode se cadastrar pelo próprio Facebook. Você se cadastra, é bem rapidinho, você acessa, não tem necessidade de ter MEI, não tem pegadinha, não tem lá no meio do caminho alguma coisa premium que você vai ter que assinar, nem nada do tipo. Você pode acessar e acessar os seus relatórios, quantos relatórios quiser. Todos esses indicadores, eles estão abertos na ferramenta. São indicadores de tendência de mercado, mortalidade de negócios, quantidade de clientes. Tanto que até uma curiosidade, a gente apresenta muito radar em nossos eventos, né? Eu tive muita abordagem de representantes comerciais que utilizam o radar para ver onde que estão as empresas que ele pode visitar. Então, nesse caso, ele não ele não está abrindo o negócio, Sim. ele não precisa ver os concorrentes dele, mas sim quem é o mercado dele. E ele vai lá e acessa e tem essa lista de empresas. Então, vai até da criatividade. Você pode utilizar as informações que estão ali dispostas ao seu favor. Olha isso, professor, é para Maravilha, facilitar mesmo. Fico pensando, quem nos ouve agora, que está indo ali, voltando para o seu comércio, profissionais autônomos, ter essa possibilidade de chegar no fim do dia, ou bem cedo antes de sair, ter esse relatório em mãos, é uma facilidade, né, professor? Do ponto de vista prático, eu vou falar como que eu enxergo o maior problema que eu vejo, principalmente nos pequenos negócios. Atendimento. Vejo um problema seríssimo muitas vezes. As pessoas até são competentes para fazer, mas para cativar, não é nem atrair, ele consegue atrair o consumidor, mas não consegue cativar o consumidor. Vocês estão trabalhando essa preocupação? Sim. Porque é uma questão muito cultural nossa. Sim, a gente tem muitas, inclusive, jornadas que a gente trabalha muito com essa parte até de atendimento. Sim. A gente tem o Comece pelo Sebrae, a gente tem outras consultorias, inclusive algumas gratuitas, né? Lógico que aí algumas já precisam e tudo mais, mas a gente tem sim esse tipo de atendimento para apoiar os nossos clientes. Inclusive, para quem quiser ter acesso, eu vou até divulgar a rede social nossa, que é a do Instagram, que é o Sebrae Mato Grosso. Lá a gente tem um link na bio que tem acesso a todas as nossas consultorias, capacitações. A gente faz bastante capacitação até pelo WhatsApp, que é muito mais fácil para a pessoa ter acesso. Então, ela pode ir lá, entrar nesse link e acessar tudo isso, que a gente tem sim conteúdo para apoiar. Essa semana mesmo, eu precisando de algo, pedi para uma pessoa e falou assim, olha, eu conheço o fulano tal local que você vai encontrar perfeito, fantástico. Tá? Só tenha paciência, porque ele é muito mal educado. Mas essa qualificação é um ponto... Eu fico triste enquanto mato-grossense, cuiabana, principalmente quando ouço de alguém de fora, né? Eu escutava um cliente meu falando, olha, eu estou trazendo mão de obra de fora, da Bahia, porque aqui é muito difícil. As pessoas querem ganhar bem, mas não querem trabalhar. Pessoal, eu fico tão chateada de ouvir isso numa mesa, numa reunião, mas é importante porque vamos todos aqui hoje fazer uma análise onde você passou para as tratativas do dia a dia. Você foi bem atendido? É um ponto que é difícil. E é um negócio complexo, né? Porque assim, olha, eu sou bem rodadinho, né, Brasil afora. Eu não conheço um povo mais
afetivo, mais simpático, Acolhedor. mais acolhedor do que a gente. Só que quando é no negócio, parece que isso é jogado tudo fora. A pessoa é mais simpática com você na rua, em qualquer lugar, do que no seu comércio. Daqui a pouco a gente volta, continuamos conversando com a Amanda e também, é claro, a gente quer ouvir você. Manda para cá o seu WhatsApp e a gente sai para o Repórter CBN. Daqui a pouco a gente está de volta. De volta, 15h34, segunda-feira, 19 de fevereiro. Seguimos juntos até perto das 16 horas e hoje a gente começou a semana falando sobre a plataforma Radar Sebrae de Oportunidades. Amanda Alves, analista de pesquisa de mercado do Sebrae, é a nossa convidada. Amanda, antes do repórter, o professor provocou uma reflexão importante, né, de atendimento, essa questão de colocar em prática diariamente essa excelência, esse padrão de qualidade, essa acolhida que é tão fundamental. Com a sua experiência, nas tratativas com tantos empreendedores, numa escala de 0 a 10, o atendimento, ele é importante quanto? Diria 11. Eu sei que você me deu de 0 a 10, mas eu diria 11, porque é muito importante. Se a gente não tem cliente, a gente não tem nada, né? E o grande desafio é o quê? Manter motivado o colaborador? É que quando a gente trata de pequeno negócio, às vezes ele nem tem colaborador, verdade, né? Então, ele é ele por ele. Mas, como eu disse, a gente tem que entender que sem o cliente a gente não é nada. A gente pode saber, a gente pode ser PhD no que a gente está fazendo. Mas se a gente não tiver um cliente que volte e que fale bem do nosso negócio, a gente não tem nada. É a gente convite, né, professor? É tudo, absolutamente. Porque assim, né? Ninguém adquire só o produto. Não, né? Você adquire muita coisa agregada ao produto, né? E quando é serviço, né? Não é nem um produto, não dá para pôr na sacola. Eu acho que todo mundo deve ter uma história assim. Eu vou em tal local, não é porque é o melhor, mas porque lá eu sou muito bem atendido. Ah, eu tenho uma lista. E também tem uma lista do que eu não volto de jeito nenhum. Hoje vou ser obrigada a voltar em um deles. Depois vou te contar quando desligar o microfone. Falei que nunca mais voltava. Minha cliente marcou lá, vou ter que ir. Tomara que mude a experiência. Eu tenho essas questões muitas vezes. Eu não vou porque é muito chato. Tem algum que o senhor não volta também? Falou, não volto nesse... Ah, tem. Você tem também, Amanda? Tenho também. Tá vendo? Todo mundo tem. Tá no radar essa lista? Não, essa lista não está. Ai, deixa eu colocar na sua audiência. Até já contei uma história aqui, né? Comprava carro muitos anos no mesmo local. Mas não contou o milagre, mas não contou não pode. Não quer prejudicar a empresa, né? Mas não volta mais. Não. De jeito nenhum. Ser tratado daquele jeito. E se tem alguém que compra carro, é o professor João Edson. Pensa que se lascou todinho. Essas coisas. Amanda, tem uma pergunta aqui que eu gostei bastante, a Rita de Cássia. Marcela, a Amanda falou da localização, né? Dessa orientação de onde colocar o negócio. É claro que está no digital, e-commerce. Ela conta que tem um negócio pequeno, mas que a localização é muito importante, porque ela vê muitos pequenos negócios fecharem em uma região e outra. Eu adorei a expressão. Parece que tem uma cabeça de boi enterrado. Parece que nada vai para frente em determinados pontos. Como é que vocês fazem essa análise de onde abrir os negócios e o perfil trazendo para Cuiabá? Ela pergunta. Rita de Cássia. Rita, então, a gente tem alguns indicadores que a gente trata por trás disso, mas, assim, os principais que eu vejo, primeiro, é a tendência de mercado. Como eu disse, a concorrência ela é boa, né, até certo ponto, então é bom a gente ter concorrentes, mas é bom a gente também ter negócios complementares, né? Você não vai abrir uma lanchonete do lado de uma lanchonete. Você pode ter uma lanchonete por perto. Sim. E você vai ter o seu diferencial competitivo, e daí você pode até chamar os clientes dessa outra lanchonete, mas você não vai ter uma lanchonete do lado da outra. Você não vai, por exemplo, vender flores do lado de vamos ver aqui um negócio, de uma academia. O que tem a ver uma academia com uma venda de flores? Você pode abrir uma loja de produtos saudáveis do lado de uma academia. Pô, vai vender todo. Você vai até ganhar um parceiro às vezes. Então, é mais essa análise que a gente faz. É a tendência de mercado ali, o quanto esse negócio ele está fechando, porque às vezes a gente já tem esse histórico, né? Infelizmente, quem estava ali há mais tempo passou pelas dificuldades para a gente analisar hoje e ver se está fechando ou se não está fechando, mas principalmente o que tem ao redor. Se a gente tem negócios complementares, se a gente tem concorrência e essa localização. Às vezes a gente abre negócios em lugares muito monótonos, que não tem nada a ver com o negócio que a gente está abrindo. Infelizmente, também a gente tem algumas realidades no nosso município que é de locais de difícil acesso ainda, Isso infelizmente. Que eu ia falar, e a questão do conforto para quem vai consumir, Exatamente. né?
Tem local que não tem estacionamento. Uhum. Exatamente. O centro, por exemplo, Sim. o centro, ele é específico para um tipo de compra. Ele não é agradável, digamos assim. Você não tem facilidade, por exemplo, de achar um estacionamento no centro. Uhum. Então, às vezes, não é o lugar, por exemplo, para você abrir uma boutique. É. Talvez o cliente da boutique não queira ir lá no centro, ficar rodando meia hora para achar um estacionamento para parar. Então, às vezes, faz sentido estar longe, talvez, Sim. da multidão, daquela popularidade ali, por conta do seu público. Como o bairro Goiabeiras aqui, né? Que é charmoso, que tem as boutiques. Exatamente. E que às vezes eu vou bastante porque não quero shopping também. Algumas cidades, não é o nosso caso ainda, ganharam ruas específicas, né? Você vai em São Paulo, por exemplo, dependendo do produto que você quer, é aquela rua. Você vai ter Sim, todos os tipos sim, possíveis, sim, né? sim. Nós aqui ainda temos essa dificuldade. Se bem que tem a Rua das Tem Óticas. a Rua das Óticas, Uma do exatamente. ladinho da outra. É um caso, né? É um caso. é a Rua Rua das das Óticas. Como é o nome daquela rua em São Paulo que tem só coisa de iluminação? Que a gente vai lá também, eu fico louca. É a rua me dos chineses lá, né? A Liberdade? Tem. Não. Daqui a pouco eu lembro, porque lá só os Não. lustres, professor. Santa Efigênia. É lá Santa Efigênia. Vou dizer, fico doidinha lá. Mas aqui tem essa. Mas eu adoro andar no centro. Vou te dizer, sofro, paro no estacionamento. Eu tenho uma lembrança Eu gosto de de calçadão vovó em qualquer local. Eu gosto. Eu gosto de calçadão. Não passa carro, tá? Você fica Você andando, pode tá? ficar Acho andando. legal. Eu Tem sempre gosto. uma comidinha de rua. Isso. Professor, outro dia eu fui lá, comprei cajá, que vende ali em frente à Riachuelo, onde eu andava com mamãe e com vovó, e vou Aí sente um cheiro de piqui pela rua. Adoro, professor. Vou te dizer. Entra naquelas lojas de utilidade, fico a tarde Sim. inteirinha, professor. Não tem aqueles negócios assim que é espécie de um varal com tudo pendurado, tem tudo quanto é coisa? Adoro olhar aquelas coisas pequenas lá, barato. De vez em quando eu saio de lá com um abridor, com É uma chave. estratégia muito das fast fashions, né? De colocar isso bem na hora que você vai sair para pagar, que você nunca sai dali sem comprar nada. Aí você fica olhando e fala, tô Bem precisando isso, disso aqui. bem Estratégia isso. de negócio. Olha só, tem a pergunta aqui da Fabrícia. Marcela, tô gostando muito desse faleiro de oportunidades. Pergunta para Amanda quais os melhores negócios para começar em 2024. Gostei. Olha só, desafiador dizer isso, viu? Novos negócios que não eram... complementando aí. Que não era tão comum e agora já está mais em evidência. Por favor, conte. Tudo que a gente trabalha no digital é novo, que a gente não tem esse costume, mas está bombando muito. Principalmente, eu estava fazendo uma análise esses dias, inclusive, da utilização de fibra de internet, Sim. né? A gente não tinha isso, parece que é tão recente, parece que é tão do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Todo mundo tem internet Sim. em casa que, não, com certeza, acredito que uns 90% hoje seja fibra. Mas o que tem aumentado, inclusive empresas de bairro. Sim. A gente, às vezes, não contrata, não necessariamente dessas grandes empresas, né? A gente contrata da empresa de bairro, tem crescido muito. São empresas novas, recentes, mas que está se abrindo bastante. Tem muito a ver com a qualificação, né? Sim. São pessoas que se qualificaram e estão aí entrando no mercado. Empreendedores do ramo de TI. O bom e velho bar e restaurante, isso não para de crescer. Isso que eu ia perguntar para você. A parte Ou felizmente, né? A parte de alimentação. Porque é o seguinte, se tiver por perto de alguma data festiva, algum evento, sábado e domingo, você corre o risco de sair de casa para ir almoçar, você não encontrar local. Eu, por exemplo, que sou avesso a esperar em fila, já aconteceu de eu percorrer 10, 15 restaurantes e não consegui entrar. Porque eu não sou o tipo de pessoa que fica lá esperando, tá? Eu tenho processo alérgico contra a fila. Ele tem mesmo. Por lotação de bares e restaurantes. Sim. Principalmente restaurantes bons. Né? Sim, Isso só ocorre nessas datas ou a gente tem um espaço ainda muito grande para isso? Não, é sazonal. É bem sazonal. Porque a gente é um mercado que cresce muito. Isso eu posso dizer para vocês que hoje talvez das nossas atividades econômicas mais cresçam. Dentro do MEI, por exemplo, a gente tem também uma grande abertura de salões de beleza. A parte estética, ela tem crescido muito. Por mais que já tenha dado uma baixada pós-pandemia, mas ainda assim, o pet shop também, toda a área pet, ela tem crescido muito e a gente tem cada vez mais famílias de um pai, uma mãe, um filho.
e um cachorro, um gato, então também tem muito uma pai e área. mãe de pet por aí Pai e já. mãe de pet também, É. exatamente. Então é uma área que tem crescido também bastante. Mas o bares e restaurantes, ele é todo ano. Sim. Mas assim, infelizmente, como eu disse, né? Eu sou desse infelizmente porque também é uma atividade econômica que fecha bastante. Então a Sim. gente tem muito fechamento. E comida pronta? Pergunto isso porque está aumentando muito o número de pessoas que moram também. sozinhas e trabalham, muitas vezes nem mora sozinha, mas todo mundo trabalha na casa, tá? Como que tá esse mercado? Esse mercado a gente não consegue identificar especificamente porque ele entra na atividade econômica de alimentos e bebidas. Sim. Só que se a gente fizer uma análise, por exemplo, esses dias mesmo eu me topei com uma rede social de um restaurante que vende um risoto no pote. Na verdade, é no pote o nome. Sim. E ele vende tudo que tem no pote. Você compra a receita, você vira na Sim. sua casa e faz o seu próprio risoto, você faz o seu próprio macarrão. E isso tem crescido muito, principalmente com o boom dos deliveries, né? E também com a nossa falta de tempo. A gente Sim. tem, quanto mais a gente trabalha, mais a nossa rotina é maior, né? Uma jornada mais longa. E um outro fator que também garante isso o nosso crescimento de volume de carros, pessoas, retorno das aulas. Então, o quanto de tempo que a gente não fica, às vezes, num trânsito esperando. Eu, por exemplo, eu trabalho em Cuiabá e moro em Várzea Grande. Então, eu passo mais tempo dentro do meu carro. Eu costumo falar que eu vou para casa só para dormir. Gente, não tem uma sexta-feira que você não queira comprar uma comida num Sim. delivery. E isso tem aumentado e as pessoas têm aproveitado essa oportunidade. Acredito que poderiam aproveitar muito mais. Que eu acho que, assim, existe ainda espaço para inovação dentro do nosso mercado, principalmente em Mato Grosso. A gente vê, às vezes a gente viaja para São Paulo, tem coisas lá que não tem aqui. Esses dias mesmo eu estava procurando aqueles bowls de salada. É muito difícil encontrar Sim. ainda aqui em Mato Grosso. Pô, e um estado quente pra caramba, né? Deveria já ter sido pensado. Então, eu acho que também é o que falta. Talvez se eu pudesse indicar alguma coisa, seria utilizem até a nossa ferramenta para fazer um benchmark de inovação. Olha o que está bombando nos deliveries, às vezes de São Paulo. Pode trazer para cá. Entendeu? Falar em delivery, professor, ontem minha família esperou por 3 horas um lanche, meus filhos Nossa. estudam cedo, não chegou, e aí o Nossa. aplicativo não responde que está com uma demora, porque não aguenta, eu acho que o número de pedidos do domingo. Aí ele tem a audácia, depois de 2 horas e 45, de escrever assim: a senhora aguarda 10 minutos para a gente verificar? Se a senhora aguardar, eu vou te dar para a próxima compra R$ 25 de bônus. Falei, não, minha senhora, a senhora não está entendendo. Minhas crianças acordam 5h30 da manhã. Sim. Eu pedi o lanche às 8 da noite, antes das 8, eram 11 horas da Não tinha noite, o chegado. lanche não estava. Então, assim, precisa de ferramentas. Precisa de Precisa melhorar, precisa ter respeito. Não é sobre chegar a comida. Sim. A família ia comer em volta, é o dia da família, eles precisam dormir cedo. Tá vendo quanta coisa está em volta? Sim. Não é apenas um lanche, professor. Exato. E tem uma questão, né? Você atender bem, pode ser dizer não também, né? Exatamente, não Olha, suporta, hoje não tem nós estamos capacidade. fazendo, parou, tá? Exatamente. É melhor do que você dizer que vai atender e não atender a expectativa. Volume A expectativa é tudo. 2012, eu ainda lidava com pesquisa. E uma empresa quis entrar aqui em Cuiabá e pediu pra gente fazer uma pesquisa, que é aquela que, principalmente legumes, já vende tudo cortadinho, tudo organizado, né? Gosto muito, aliás. Fizemos a pesquisa, o mercado não comportava naquele momento. Hoje já tem nos mercados. Tem, É uma bom. questão cultural. É. Quando a gente perguntava, na pesquisa tinha vários dados, e eu lembro que uma das coisas que as pessoas tinham suspeita sobre algo que já foi cortado. Como cortou, quem cortou, Isso. lavou a mão, cuidou, higienizou. Tinha uma parte aberta que era interessante, assim, apareceu uns negócios assim, mas credo, alguém já cortou, botou a mão, não sei como é que tá isso. Misericórdia. Meu WhatsApp ficou louco agora, professor. A gente precisa desligar para voltar. Continua mandando a sua pergunta. Amanda, reta final da nossa conversa. Se faltou algum assunto, fique à vontade para suas considerações. Obrigada. Fico feliz de ter uma mulher porta-voz falando desse assunto, com tanta propriedade, tanto conhecimento. Leve o nosso carinho, a toda a equipe, e volte mais vezes para a gente falar de oportunidades. Muito obrigada, foi ótimo. Só, novamente repetir, né? Radarsebrae.com.br para quem
acessar via web, tem também o nosso aplicativo Radar Sebrae Digital, e também estamos à disposição. A gente inaugurou recentemente a nossa nova agência aqui de Cuiabá, que está no centro de eventos Pantanal, nossa equipe capacitadíssima para atender não só a parte de pesquisa de mercado, mas também outros assuntos que envolvem o empreendedorismo. Então, para quem tiver interesse, é só dar um pulo lá na agência Sebrae, que eles. Eu também estou à disposição lá no Sebrae para tirar suas dúvidas, não só do radar, mas também de outras pesquisas. Tá? E obrigada pelo espaço.